Amém, queridos? Graça e paz. Estamos aqui então mais uma live e que Deus nos ajude, né? Nos abençoe a estar levando uma palavra para o seu coração, a estar levando uma palavra que vem de encontro, né, ao seu clamor, à sua busca em Cristo Jesus. Hoje, sexta-feira, nós vamos dar sequência na nossa campanha, né? A gente está fazendo a campanha de 7 sextas-feiras. Nós estaremos clamando a Deus por quebra de jugo, para que os pesos, né, que não é de Deus, sejam tirados das nossas vidas. Enfim, hoje nós vamos dar sequência então, tá bom, irmãos? Foram 3 sextas-feiras, hoje é a 4ª sexta-feira da campanha. Espero que a gente possa concluir a campanha ainda em culto presencial, né? Quem sabe? Deus é grande, Deus é maravilhoso e isso pode vir a acontecer. Deixa eu passar para o Osimar, ele vai estar orando agora junto com a gente, orando pelos enfermos, e nós vamos dar sequência na campanha. Amém? Em nome de Jesus, vamos compartilhar uma palavra. Hoje tem mais uma pergunta, tá bom? Só mudou o prêmio. O prêmio ia ser uma pizza, aí não vai ser uma pizza, porque ficava complicado trazer uma pizza aqui, sei lá, não fiz calor e tudo mais, então vai ser uma caixa de bombom, tá bom? Da Nestlé, tá joia, gente? Quem ganhar vai ter uns bombons para comer hoje à noite, tá joia? Só prestar muita atenção na pergunta, hoje é só uma pergunta e é aquela e pronto. Amém, Senhor? Amém. O salve dos irmãos que estão em casa, que está ouvindo esse momento, que a paz do Senhor esteja com todos. Todos que estão nesse momento ouvindo ou assistindo, está aí prestando atenção, que a paz do Senhor possa reinar no teu coração, na tua casa. Vamos estar orando. Pai querido, em nome de Jesus, eu coloco todos os irmãos que estão em casa, aqueles que estão assistindo ou ouvindo esse momento. Eu coloco também, Senhor, os enfermos, vidas que nesse momento estão passando por uma situação física, não só a questão da Covid, mas qualquer a outra enfermidade. O nosso médico é Jesus, aquele que está acima de tudo e de todos. O nosso Jesus, ele é um médico especialista em grandes obras e em grandes milagres. E aonde esse médico chega, nenhuma enfermidade possa resistir. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, não vi uma pessoa que chegou diante de Jesus que não recebeu uma cura. Todos que receberam uma cura. Então nós cremos, ó Pai, eu creio que essas vidas que estão acamadas recebam a cura em nome de Jesus. Seja tocado agora com o poder do nosso Senhor. E eu tomo posse da palavra, porque a palavra vai nos ensinar que Ele levou consigo na cruz todas as enfermidades. Então nós cremos que Ele é o médico. E você que está aí, receba a cura, receba o poder de Deus se manifestando na sua vida neste momento. Em nome de Jesus, é para a honra e glória do Senhor. Eu creio na cura do Senhor, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Amém, queridos? Então, deixa eu só estabelecer, fazer uma reparação aqui, né, irmãos? Até por justiça, né? Na live de quarta-feira, a Ellen, nossa irmã Ellen Colose, ela está morando agora em São José do Rio Preto, mas esteve entre nós, frequentou nossa igreja, uma irmã muito abençoada. Ela acertou as respostas. Só que a gente acabou, estava tendo um delay da transmissão aqui da live, então acabou que os irmãos acabou não vendo. E aí, quando foi no outro dia, eu recebi um áudio da minha irmã falando: Maurinho, teve uma mulher que acertou. Aí o Elcio logo em seguida também falou: Maurinho, nós revisamos os comentários e realmente teve uma pessoa que acertou as 2 perguntas. Ô Ellen, agora eu não sei se você consultou o Google, hein? Se você consultou o Google, é uma regra que não vale. Mas de qualquer forma, você ganhou o X tudo, mas para mandar para São José do Rio Preto é meio complicado, né? A gente colocar no ônibus é difícil. Então, quando você vir visitar a gente aqui em Patrocínio, você tem um lanche garantido, tá bom? Mas não vale olhar o Google. Então a resposta tem que ser assim, tem que ser por conhecimento mesmo da palavra de Deus, eu sei que você conhece,
mas pesquisar no Google não vale. Tá bom, pessoal? Não vale. E outra, eu vou fazer a pergunta agora, né? Deixar aí para você matutando, antes da gente dar sequência aqui na ministração. O Elcio e a Célia, né, que está aqui acompanhando a gente, são os técnicos, né, da parte de transmissão, a produção, né? Então eles vão estar olhando, tá joia? Você pode responder a qualquer momento da live, você não precisa largar para responder no final da live. Qualquer momento da live você pode responder, tá bom? Então, mas o primeiro que acertar, eles vão falar lá, o fulano respondeu tal nome, fulano respondeu tal nome, em tal tempo, tal minuto. O primeiro que acertou é aquele que ganha, a gente vai falar no final. Tá joia, meus irmãos? Ok. Então a pergunta vai aí para você. Deixa eu fazer uma introdução para não fazer a pergunta, para você poder entender ela. No passado, né, nas guerras que Israel travava, nas guerras que acontecia naquela época, Deus levantou muitos homens, até mesmo mulheres também, e operou maravilhas. Muitas vezes Deus usou um sobrenatural para trazer um livramento, para trazer uma libertação, para trazer uma vitória. Enfim, a gente vê muito sobrenatural de Deus na vida dos homens. E teve um homem que, sozinho, ele enfrentou com sabe aqueles ferros de tocar o boi? De tocar o boi? Os irmãos que conhecem aí sabem de tocar boiada, essas coisas. Então tem um ferrão que o boiadeiro usa para cutucar o boi, para o boi andar. Com um ferrão daquele, ele matou 600 pessoas. 600 guerreiros. E eu quero saber quem que é esse homem. Tá bom? Tá aí a pergunta. O nome de quem é que venceu uma batalha, que venceu ou melhor, matou 600 homens com um ferrão de boi. Tá joia? Tá aí a pergunta para você. Fica à vontade, tá joia? Ó, vale uma caixa de bombom, tá bom? Que ela não estraga, ela não tem problema. Você pode vir buscar ou a gente entrega, tá joia? Deus abençoe vocês. Amém? Em nome de Jesus. O texto que nós vamos meditar nessa noite, irmãos, ele se encontra lá em Atos, no capítulo de número 12. Amém? Os irmãos abrem Atos, capítulo 12, é onde nós vamos estar compartilhando uma palavra voltada para campanhas. Amém? Que Deus possa falar ao nosso coração. E eu vou ler do versículo 1 até o versículo 12 com os irmãos. Amém? Então vamos acompanhar. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos, ou seja, a festa do pão sem fermento. No versículo de número 4, do capítulo 12, está assim, ó. E havendo prendido, o encarcerou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo, o que ele queria? Queria apresentar Pedro ao povo depois da Páscoa. Verso 5, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer ele comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados ligados com 2 cadeias. Aqui a cadeia, irmãos, eram aquelas algemas, entendeu? E os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia o que era real, que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que estava tendo alguma visão. Quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesmo. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e
e de todo o povo dos judeus, que os judeus esperavam. Versículo 12, e considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Então, irmãos, glória a Deus por esse texto. Aleluia. Interessante que houve uma grande perseguição ali à igreja, né, no início. Então, a gente vê que Herodes, ele impetrou uma grande perseguição mesmo contra a igreja, contra o povo de Deus naquela época. Interessante, irmãos, que houve essa perseguição, aí antes dessa perseguição houve uma bonança, logo em seguida perseguição outra vez. Isso nos leva a meditar e a entender que o mal, irmãos, ele nunca descansa. O mal nunca para de tentar, de preparar coisas, situações contra as nossas vidas, contra a igreja. Interessante que, de repente, você pensa, passou, agora uma bonança, agora uma tranquilidade. É esse momento que é o momento perigoso. Esse momento que é o momento que o inimigo muitas vezes está montando estratégias para vir contra a sua vida, para vir contra a vida da igreja, para paralisar a igreja, para amortecer a igreja. Nós estamos passando por um momento muito parecido. De repente veio, estava uma bonança, agora mesmo estava tudo bem, de repente as coisas vão se, tomando outro rumo, e as pessoas vão tendo dificuldade de adorar a Deus no templo, de buscar a Deus, de clamar a Deus. Sabe, irmãos, não que você não faça isso em casa, porque eu sei que na sua casa você tem condições de estar orando, de estar buscando a Deus, está junto com a gente agora aqui, né? Acompanhando a palavra, orando junto com a gente, nós no mesmo espírito clamando a Deus. Mas o mal, ele não descansa, o mal não para. O mal arquiteta o tempo todo. Então, enquanto nós estivermos, nesse mundo, enquanto nós estivermos vivendo nesse corpo, nesse tabernáculo, por assim dizer, nós vamos sofrer ataques, reveses, ações do inimigo contra as nossas vidas. Interessante que, olhando para esse texto, eu separei alguns tópicos que eu gostaria de comentar dentro da campanha com os irmãos. Os tópicos importantes que a gente pode estar assim, absorvendo, sabe? E o primeiro deles, né, é esse, que o mal, ele sempre volta, ele não descansa. E outro tópico, a gente destaca que é a casa de Maria. Essa Maria aqui, irmãos, ela era mãe de João Marcos. Esse João Marcos era sobrinho de Barnabé. Barnabé era um companheiro de Paulo nas viagens missionárias, né, o grande Barnabé. Então, essa casa, irmãos, era uma casa que estava aberta para oração, aberta para as pessoas irem orar e clamar. Você vê que muitos irmãos estavam ali, muitos irmãos frequentavam essa casa. Coisa bonita, né, irmãos? Uma casa aberta, né, no sentido assim, disposta a receber irmãos para estar orando, para estar clamando, para estar, orando por um alvo, um projeto, algo assim em Deus, sabe? Eu acho tão maravilhoso isso. Como é bom que a casa da gente, né, seja aberta para essa finalidade, né? Para sempre estar recebendo uma pessoa, para a gente estar orando, para a gente estar sempre... existem pessoas que são muito receptíveis, né? Muito receptíveis nessa questão. Vamos orar. Eu sei que o momento é difícil, o momento agora, o momento de reclusão, o momento de afastamento, de distanciamento social e tudo mais, mas a gente tem condições, sim, de estar visitando o irmão, a irmã, com todas as precauções. Vai ali, faz uma visita, mantém o distanciamento mesmo, mas ora, mas dá aquela força, uma palavra de ânimo para o coração da pessoa. Isso é fundamental, irmãos. Isso é muito importante. Então, que em nome de Jesus nós possamos ter, que a nossa casa, né, seja uma casa como a casa de Maria, essa Maria, mãe de João Marcos. Que bênção que era. Mas aí, irmãos, olha, e outra coisa, a comunhão também que as pessoas tinham ali, né? Não é só oração, eles tinham também ali comunhão. Interessante, irmãos, se a gente olhar, Tiago tinha sido morto à espada. A Bíblia diz que Tiago, o Herodes mandou matar Tiago à espada. Tiago, ele era um dos líderes da igreja. A gente vê Tiago, ele presidindo as reuniões da igreja ali no início. Ele era um dos líderes, um dos cabeças. E agora ele está morto. E é interessante que Pedro preso, Pedro na cadeia, colocado ali com grilhões, soldados vigiando Pedro, porque a intenção de Herodes era na Páscoa entregar Pedro também e Pedro ser morto. A intenção de Herodes era matar Pedro.
ela dá um fim na vida de Pedro também. E aí eu pergunto para você, né, eu fico pensando, apesar de estar o líder da igreja morto, de estar Pedro, outro líder da igreja também, um dos cabeças também ali, preso, sabe, anulado, por assim dizer, né, e com prazo também para ser morto. Mas isso não impediu a igreja de reunir, não impediu os irmãos de reunir. Eles não podiam ir no cenáculo, mas tinha a casa de Maria, que estava lá aberta. Tinha a casa de Maria, mãe de João Marcos, que recebia as pessoas, podia receber as pessoas para estar ali junto, estar unido. E o que mostra que esse povo, irmãos, eles estavam unidos, não era só em momento de festa. Não é o momento do churrasco, da festa, não é esse momento. Eles estavam no pior momento que eles podiam pensar na vida deles. Imagina que momento era esse que eles estavam vivendo. Perseguidos, e agora um líder morto, o outro preso, e mesmo assim eles tiveram força para se unirem, para estar junto, para estar buscando a Deus. Imagina para você ver a situação que eles estavam passando. E às vezes, quando nós passamos por situações de dificuldades, às vezes a primeira coisa que a gente faz é espalhar, não querer estar junto, não querer estar em comunhão. Mas esse é o momento aqui na Bíblia, está nos mostrando que apesar de eles estarem passando aquela situação, porque, irmãos, deixa eu esclarecer uma coisa para os irmãos, que os irmãos já sabem, de cor salteado. A gente não passa só por momentos felizes na vida. Né? Não é porque eu estou dizendo para você que nós servimos a Deus e tudo, estamos aqui na igreja clamando a Deus, buscando a Deus, sabe, irmãos? Mas a gente não estamos isentos de passar, não estamos blindados de passar por momentos de perseguição, momentos de luta, momentos de situações. Como que é o nosso posicionamento diante dessas situações, se elas se levantarem contra a nossa vida? Porque pode acontecer. Tiago tinha sido morto à espada, como Deus permitiu que Tiago fosse morto, um dos líderes da igreja. Então a gente não entende, tem coisas que Deus não vai nos revelar, não vai nos mostrar o porquê ele tomou aquela decisão, porque ele permitiu que isso, que aquilo outro aconteceu. A única coisa que eu te falo é que não há uma blindagem, sabe? A blindagem é contra Satanás, é o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, contra as ações do maligno. O maligno não vai tocar na nossa vida. Mas as circunstâncias da vida podem nos conduzir a momentos de reveses, a momentos de dificuldade, a momentos, sabe, de sofrimento, que nós podemos passar. Aqui, nós estamos vendo a igreja, ela está unida. Sabe por que ela estava unida? Porque tem uma passagem em Romanos, você pode abrir Romanos capítulo 14, no versículo de número 8, olha o que diz o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 14, versículo de número 8. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Está vendo, irmãos? De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Amém? Olha aí. Então, estava perseguição, estava situação difícil, mas a igreja daquela época, que estava nascendo ali, ela tinha uma consciência. Nós somos do Senhor. Nós somos de Deus. Nós estamos com Deus. Deus está no controle de tudo. Deus não vai permitir que, sabe, que Deus, ou melhor, tudo que acontecer na minha vida vai acontecer por permissão de Deus. Não vai ser por outro motivo. Deus está no controle de tudo. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Então, outra coisa que a gente aprende aqui também, que em Atos capítulo 12, que nós lemos, o versículo 12, olha o que fala o versículo 12, eu destaquei também para falar para os irmãos. Verso 12 fala, e considerando ele isso, foi à casa de Maria, mãe de João Marcos, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Não era pouca gente, tinha muita gente ali reunido, orando, clamando a Deus. Eu te faço uma pergunta aqui, presta atenção comigo. A situação era grave, era uma situação de perseguição, de risco de morte. Tiago havia sido morto, Pedro estava marcado o dia para morrer, e Herodes queria matar Pedro na Páscoa, porque isso agradou os judeus, isso era uma atitude política. Então, politicamente, estava agradando a multidão, os judeus que eram inimigos da igreja. Então, eles faziam aquilo. Então, eu te pergunto uma coisa, o que a igreja naquela época podia fazer contra isso? Como que a igreja, como que os irmãos
estavam ali começando, reunindo, clamando a Deus, como que eles iam enfrentar Roma? Como que eles iam enfrentar uma decisão de Herodes, governador? Como que eles iriam enfrentar? Eles não tinham como enfrentar, irmãos. Eles não podiam fazer coisa alguma, não tinha jeito deles agirem, sabe? Intercederem perante o governador por alguma coisa, pedir, olha, flexibiliza aqui, ajusta ali, ajusta. Não. Sabe o que eles tinham que fazer? Orar. Orar, 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 orar. Eles creram, o negócio é orar. O negócio é esperar em Deus. O negócio é buscar a Deus. Deus tem o controle de tudo. O que fazer nessas horas, irmãos? Em que a força está do lado contrário e a gente esperando uma resposta, uma solução, olhando para todos os lados, não vê uma solução. Irmãos, o que fazer nessa hora? Orar. Foi o que a igreja fez. A igreja, nesse momento, foi clamar a Deus, foi orar, foi buscar a presença de Deus. Entende, irmãos? Então, o coração da igreja precisa estar voltado para isso, para buscar a Deus, para clamar ao Senhor, para buscar a misericórdia, o amor do Senhor, mas, sobretudo, interceder. Ah, eu não consigo resolver com a minha mão, mas Deus resolve. Deus pode todas as coisas. Amém, queridos? Então, eu notei uma coisa bem, diante das perdas repentinas, a gente precisa crer no impossível e orar, e não desistir de orar. Diante das perdas, diante das situações, foi lá um problema na sua casa, foi lá um problema lá no seu trabalho, foi lá um problema que aconteceu, uma perda, algo que aconteceu na sua vida, sabe? De repente você entrou num colapso financeiro por conta da pandemia, ou entrou num colapso de saúde, a enfermidade te alcançou, algo aconteceu na sua vida. Sabe, o que você tem que fazer nessa hora? Essa igreja vai nos mostrar que eles criam que Deus era o Deus do impossível. Deus podia mudar aquela situação, Deus podia libertar Pedro. Eles foram interceder por Pedro. Não adiantava interceder por Tiago mais, já havia sido morto a espada, mas o Pedro estava preso, o líder estava preso da igreja. E a igreja foi clamar, a igreja foi buscar, a igreja foi interceder. Sabe, irmãos, imagina só, os soldados dos dois lados de Pedro, sabe, com os braços lá, presos naqueles grilhões, naquelas cadeias ali, preso, não tinha como sair. Tinha 2, 3 portões até para atravessar, para chegar na rua, chegar de frente para a cidade. Então, não tinha como, as coisas, humanamente vendo, não haveria possibilidade de Pedro se esquivar dessa situação. Mas a igreja creu, a igreja foi clamar, a igreja foi orar, a igreja foi buscar a Deus. Não adiantava agora a igreja fazer reunião, não adiantava agora a igreja fazer passeata, não adiantava agora a igreja tentar uma pessoa influente para ajudar, para resolver. Não, vamos orar. Deus é capaz de vir com a providência. Deus é capaz de vir com a resposta. Foi assim que a igreja fez. Eles creram que Deus era o Deus do impossível. Eu quero, em nome de Jesus, dizer para você, qual a dificuldade? Onde é que está tendo um peso extra na sua vida? Sabe, em que área da sua vida tem lá, sabe, grilhões, cadeias te prendendo, situações que você olha e fala, não tem jeito, eu não dou conta de resolver isso aqui sozinho. Onde está que a sua mão não alcança, o seu braço não alcança? Eu estou aqui para dizer para você, o mesmo que essa igreja fez, o Deus do impossível vem de encontro ao seu clamor, de encontro à sua busca, de encontro à sua oração. O Deus Todo-Poderoso, irmãos, Ele pode todas as coisas. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que vem de encontro, Ele vem restaurando, curando, libertando. Ele é o Deus que quebra cabeça, que tira peso da sua vida, peso que não é seu. Mas em nome de Jesus, aí Ele diz que o jugo dele é suave, os fardos dele são leves. Deus não acrescenta peso algum na sua vida, pelo contrário, Ele alivia a carga do seu coração, as cargas da sua vida. Em nome de Jesus, que você possa, sabe, crer nessa realidade. E crendo nessa realidade, interceder, buscar, orar. Deus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Deus que libertou Pedro é o mesmo Deus que está hoje aqui, ouvindo a nossa oração, ouvindo a sua oração. Então, clame a Deus, busque a Deus diante das situações, crendo que Ele é o Deus do impossível. Amém, queridos? Em nome de Jesus, essa campanha, ela vai ficar marcada, porque muitas pessoas vão ser libertas por completo de suas vidas, totalmente restauradas. Eu creio nisso.
O Deus do impossível é capaz de realizar essas coisas. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. E aí no versículo 6, ali voltando para o capítulo 12, do versículo 6 até o versículo 11, nós vamos ver Deus entrando na situação. Irmãos, olha que coisa linda. Pedro está lá na prisão, fortemente guardado pelos soldados. A igreja está lá na casa de Maria, mãe de João Marcos, orando, clamando a Deus, para que Deus venha fazer algo em relação a Pedro. Clamando. E aí Deus, o que Deus faz, irmãos? Deus não está inerte. Deus está ouvindo a oração, Deus está ouvindo o clamor. Sabe o que Deus faz? Deus manda que o anjo dele vá lá. E o anjo vai. E o anjo vai à prisão. Percebe? Eu queria destacar algumas coisas aqui para você entender o que está acontecendo aqui nesse momento. Com essa intervenção de Deus. É que nós precisamos aprender. E, por favor, aprenda isso nessa noite, se você não aprendeu ainda. Que existe um mundo espiritual, irmãos. As pessoas vivem no natural como se não existisse um mundo espiritual. Sim, o mundo espiritual existe. Esse anjo vem até Pedro, e ele vem, e essa ação é uma ação espiritual. Agora, o mundo espiritual se sobrepondo ao natural, mudando o curso do natural. Entende, irmãos? É uma intervenção que Deus está fazendo aqui agora. Nessa situação, Deus está movendo em favor de Pedro aqui, em favor da igreja que está clamando. É uma resposta de Deus às orações da igreja. Então o anjo vem até Pedro, olha que coisa tremenda, coisa maravilhosa, e intervém no natural. Por que foi o mundo espiritual intervindo no natural? Percebe, irmãos? O anjo entra e ele desperta Pedro. E aí os soldados estão ali, as cadeias caem, a pessoa está amarrado, caiu, está ali amarrado com correntes, aquilo quebra, cai para o chão, e o anjo vai levar, e o Pedro vai indo, Pedro está pensando, estou sonhando, alguma coisa está acontecendo. Ele não percebeu, ele não entendeu ainda até agora. E eles passaram por três, na verdade eram três guardas, três etapas de guarda, sabe? Três portões, na verdade, desde o início onde eu estava até o último portão, e aí vai abrindo tudo sozinho. Já pensa que coisa linda, gente. E os soldados que estão no caminho, eles não conseguem enxergar Pedro, e não enxergam o anjo. Então é o mundo espiritual é invisível. Então, irmãos, presta atenção, deixa a sua mente entender essas coisas, que existe um mundo espiritual. Sabe, interessante, eu pergunto para você, quantas vezes Deus de repente livrou você de situações, de acidentes, de coisas que iam acontecer, e você nem viu, você nem percebeu. Pedro aqui não estava nem vendo o que estava acontecendo. Ele foi seguindo o anjo, as cadeias caíram, a porta foi abrindo, ele foi passando, e ele foi sendo liberto, ele foi sendo livre daquela situação das mãos de Herodes, porque no outro dia ele ia ser morto. Presta atenção nisso, irmãos. Isso aconteceu à noite, mas no amanhecer do dia, ele ia ser morto, Pedro. A intenção de Herodes era matá-lo no outro dia. Olha, que é a intercessão da igreja, clamando a Deus, e o próprio intervir de Deus na história, para trazer libertação a Pedro. Então, quantas vezes, irmãos, Deus trouxe livramentos a você, e você nem viu. Você nem viu. Sabe, situações, coisas, às vezes, de repente, situações do trânsito, situações da sua casa, às vezes, de repente, pessoas que pensaram em ir na sua casa, assaltar a sua casa, de repente, viram voz, viram pessoas, viram movimentos, viram música, viram alguma coisa, falam, não tem gente lá, não tem muita gente, ouviu guarda, que às vezes nem está lá. Entende, irmãos? Deus, ele move no mundo espiritual, irmãos. Deus vem de encontro ao mundo natural e intervém no mundo natural. Então, nós precisamos entender, nós precisamos compreender que existe um mundo espiritual. Nós não podemos, de maneira nenhuma, fingir que não existe um mundo espiritual. E como existe no mundo espiritual, ação no mundo espiritual, também existe ação de demônios no mundo espiritual. E como existe? Queria que o Simar falasse um pouco sobre isso, sobre a ação de demônios no mundo espiritual contra a vida das pessoas. E como existe, irmãos. Amém, Simar? Comenta um pouco sobre esse tema. Interessante que me lembrou de algo
O inimigo, ele não para. Ele sempre está agindo. Quando nós percebemos que no natural as águas estão bastante serenas, calminha, é aí que nós temos que prestar atenção e vigiar e orar. A água está calma, tem um negócio errado. Eu me lembro que em 2001, no retiro, na parte da manhã do domingo, o bispo Zezinho trouxe uma palavra ao nosso coração naquele momento, e ele disse algo, que o inimigo ele trabalha 24 horas, faz hora extra, com um binóculo olhando aonde ele pode nos pegar. Então ele não para. Quando a gente é anulado, de que forma que a gente é anulado? Anulado no natural e anulado no mundo espiritual. Quando a gente vai no Evangelho, eu vejo alguém clamando, ou orando, ou gritando, Jesus, filho de Davi, tente compaixão de mim. Quanto mais ele gritava, e alguém falava, para, não importunes mais o mestre. E aí que ele clamava. É a questão da oração, do clamar. Antes de falar algo que o pastor pediu, veio algo no meu coração e eu quero compartilhar com você. A importância da intercessão, a importância da igreja orar em favor de algo. Exemplo, eu tenho essa experiência. No ano passado, todo mundo sabe, eu fiquei alguns dias internado e a notícia sempre era ruim. A notícia era sempre que não era boa para a família, para os amigos, para os irmãos. Depois a gente veio saber que a igreja estava ali orando, intercedendo, não só a igreja de Patrocínio Paulista, a igreja Donai, mas a igreja no Brasil intercedendo pela minha vida, né? E que aconteceu? O milagre aconteceu. Ou seja, o Senhor, ele ouviu a oração da igreja. A oração da igreja naquele momento, ela subiu até os céus. E aí, o Senhor, ele ordenou, né, em meu favor, e hoje a gente está aqui compartilhando. Mas eu quero falar de ação maligna, complementando. Quando eu também olho para uma mulher enferma, 18 anos, fisicamente ela estava encurvada, espiritualmente ela estava ali alojada um espírito maligno, que ninguém descobriu, e de repente Jesus veio, sendo Deus, destronou aquela ação diabólica. Se eu fosse aqui te dar uma resposta, um relato, você que está ouvindo aí, a questão da ação maligna no mundo espiritual, tamanho é o peso, tamanho é o jugo que o inimigo traz para as pessoas, é terrível. A gente tem várias experiências que eu passaria horas aqui tentando passar para você. Não é para a gente ter medo do inimigo, mas para a gente orar, para a gente vigiar, para a gente estar atento, porque o inimigo ele não brinca. Aqui, Pedro ele estava na prisão, a igreja estava orando. Qual que é o jugo que o inimigo tem trazido para nós, nos dias de hoje? A gente precisa estar olhando e analisando, porque o inimigo está colocando jugo nas pessoas. O inimigo está trazendo prisão na vida da pessoa. E é no mundo espiritual, amado. Nós precisamos prestar atenção que é no mundo espiritual. Eu não vou citar nome, mas a gente fez uma determinada visita. E no relato de uma história, a pessoa estava pego em bens materiais. Ela soube renunciar, de repente o inimigo voltou com aquela carga, ela voltou a trazer bens. Mas aqueles bens não eram bens de valores, eram bens ruins. É demônios que estavam atuando. É o mundo espiritual. Para cada situação, para cada pessoa, o inimigo vai tentar de uma forma. Ele vai tentar trazer um jugo. E a pessoa não consegue sair do jugo. O jugo do medo. Isso é no mundo espiritual.
as pessoas estão ficando totalmente presas. Um dia eu olhei como eu fui alcoólico, como eu fiquei parte da minha vida preso no mundo da bebida. Eu estava numa prisão chamada boteco. Eu estava numa prisão chamada bar. Eu estava tão preso naquele jugo do álcool que o meu café na parte da manhã era um copo de pinga. Se eu não bebesse 6 horas da manhã, eu não conseguia trabalhar. Eu estava preso naquilo. E esse dia eu estava passando na porta de um boteco, eu falei para alguém, não me lembro quem estava comigo, mas eu falei, a maior cadeia com aquilo. As pessoas estão presas dentro de um boteco. O inimigo está prendendo elas. Elas não sabem mais viver. Elas estão presas naquele mundinho. Isso é um mundo espiritual. Isso é um jugo. Mas se a igreja orar, se a igreja determinar em oração, as pessoas que estão presas com o jugo, não só isso, mas muitos jugos. Para você que não sabe, patrocínio, debaixo dos panos, o inimigo está agindo sobre jugos, e muitas pessoas estão presas em jugo. Eu não vou aqui arriscar falar, mas a gente sabe que patrocínio está preso em jugos, e a igreja está passando despercebido, e a igreja, de repente, não estão percebendo o que está acontecendo. Por que está acontecendo isso em Patrocínio Paulista? Porque o inimigo está amarrando vidas. Aí cabe a igreja fazer o que fez aqui em favor de Pedro. Nós orarmos, nós crermos que o Senhor vai destronar todo o jugo. Amém? Eu vou parar por aqui, senão não vou deixar o pastor falar mais. Não, mas é verdade. E é isso mesmo. Irmãos, interessante. Quero só fazer uma colocação aqui. O anjo, então, ele entra no presídio, ele liberta Pedro da prisão. A igreja está lá orando, tá clamando. Então, percebe algo que acontece. O anjo sai com Pedro. Quando o Pedro fica no meio da rua, o anjo deixa Pedro. O anjo vai embora. Ou seja, o anjo cumpriu a missão que Deus determinou para ele fazer. Percebe, irmãos? O anjo não pegou Pedro para a mão e foi levar na casa de Maria, onde o povo estava orando, não. Pedro não pegou Pedro para a mão e foi levar em algum lugar, não. Ele fez a missão que Deus mandou fazer. Tirou o Pedro da prisão. Agora, dali para frente, agora é com você, meu querido. A vida agora é com você. Você tem que tocar a vida agora. Então, não é você está orando por um emprego, clamando a Deus por um emprego, em meio à pandemia, em meio à dificuldade. Deus pode preparar o emprego? Lógico que pode. Ele vai preparar, mas cabe a você, né, levantar, ir lá e trabalhar, e buscar se esforçar, fazer o melhor. Deus pode fazer algo maravilhoso pela sua vida, mas sempre Deus vai fazer. Alguns dizem que ressuscitar Lázaro foi com Jesus, mas tirar a pedra foi com as pessoas que estavam lá do lado. Tira a pedra, né? E aí ele fez um milagre. Aqui é bem parecido com isso. O anjo levou Pedro até tirar Pedro da prisão. O que era impossível para o homem, que era impossível para Pedro, impossível para a igreja lá fazer, ela orou, clamou, e o anjo foi e fez. Agora, a sequência, as tribulações continuaram, as lutas continuaram, as perseguições continuaram, mas agora Pedro estava liberto, Pedro estava maduro, Pedro agora estava o quê? Livre para disseminar o evangelho, curar as pessoas, libertar os cativos. Se entende, irmãos? Agora Pedro estava a todo vapor, por assim dizer, totalmente protegido, guardado pelo poder do sangue de Jesus. Mas o anjo, ele foi até esse limite. Dali para lá, foi Pedro. Queria mostrar para vocês Isaías 64, e eu queria, que esse versículo, eu quero pedir a Deus que esse versículo, ele entre no teu coração, como uma palavra dessa noite, como uma palavra que Deus tem para você, em específico para você, que está ouvindo, que está clamando a Deus, que está buscando a Deus. Eu quero, em nome de Jesus, te entregar da parte de Deus essa palavra. Que você receba essa palavra no seu coração, da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Isaías capítulo 64,
e o versículo de número 4. Diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus, ó glória, além de ti, que trabalha por aquele que nele espera. Eu quero dizer para você que Deus está trabalhando por você. Deus está trabalhando por você. As coisas estão convergindo no mundo espiritual para alcançar a sua vida. As coisas estão convergindo da parte de Deus. Deus já liberou a palavra. Deus já deu a ordem de socorro. Deus já deu a ordem para que o anjo dele venha, para que o Espírito de Deus mova na sua vida. Deus já liberou. Então é só uma questão de tempo. As coisas vão convergir de tal maneira que você vai perceber, Ele está trabalhando por você, que espera nele, que clama nele, que entrega a Ele o seu clamor, entrega a Ele as suas dificuldades, as suas lutas, o seu coração, por mais pesaroso que esteja diante das circunstâncias que se apresentam para você. Eu quero dizer para você nessa noite, ouça a voz de Deus para você. Recebe no teu coração essa mensagem. Deus está trabalhando por você, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Recebe aí, onde você está, essa mensagem, que é de Deus para o teu coração. Glória a Deus. Irmãos, eu queria que você olhasse uma coisa comigo, né? Com tudo isso que nós meditamos aqui nessa noite. Você conhece, pelas Escrituras, a vida de Pedro. Vamos fazer uma comparação do Pedro, que está lá na fogueira, em volta da fogueira com as pessoas, Jesus preso. E aquele Pedro, quando escuta alguém dizer, você estava com ele, o Pedro faz assim, ó, corre. O Pedro foge. Um Pedro medroso. 3 anos e meio andando com o mestre, ouvindo a palavra, ouvindo a mensagem, ouvindo, sabe, sendo ungido. Deus fala, Jesus movendo ali na vida de Pedro. E o Pedro, na hora que a coisa apertou, o Pedro correu. Percebe, irmãos? Eu vejo aqui, nesse momento ali, daquela fogueira, um Pedro apreensivo, um Pedro com medo. Um Pedro olhando para os lados, olhando assim, sabe, preocupado, porque alguém podia estar vendo ele, porque alguém podia delatar ele. O medo de Pedro de morrer, o medo de Pedro, sabe, de alguma maneira sucumbir ali, né, pelos perseguidores. Esse era o Pedro lá. Entende, irmãos? Percebe? Agora esse Pedro aqui que está na cadeia, preso, ele está dormindo, gente. Você percebe? Ele está dormindo. Ele está manietado lá para os braços, 2 guardas de cada lado. Ele tinha noção de que Herodes ia matar ele, porque tinha matado Tiago. Então presta atenção. Mas ele está dormindo. Percebe? Ou seja, está nas mãos de Deus. Não precisa tomar medicamento para você dormir, não precisa tomar Rivotril ou outra coisa para você dormir, porque não consegue dormir, não. Deita e fala assim, está nas tuas mãos, Senhor. O amanhã pertence a ti. Jesus falou assim, basta cada dia o seu mal. Basta, meus irmãos, deixa Deus mover. Dorme, descansa. Glória a Deus. Amém, amados? Pedro, o Pedro antigo fugindo e o novo Pedro dormindo. Deixa acontecer. Deus está no controle. Deixa. O que acontecer? Vai acontecer para o meu bem, para o seu bem, em nome de Jesus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia! Irmãos, qual o homem que com um ferrão de tocar boi matou 600 homens? Quem será aí que fez isso? Você tem tempo para responder aí, tá joia? Então, antes da gente orar aqui, você pode responder. Está aqui a caixa de bombom para quem acertar, tá bom? Gostou do bombonzinho aqui da Nestlé? Então, quem acertar, qual homem? Eu vou falar o capítulo e o versículo do livro que está. Tá bom? Assim que a gente encerrar aqui. Quero passar para o Simar agora. O Simar vai concluir, o Simar vai orar e eu vou orar também. Né? Ele vai fazer uma oração agora.
também, ele pode fazer um comentário em cima disso que nós falamos e orar. E nós vamos orar por você, pela campanha, para que todo jugo, todo peso caia em nome de Jesus. O Senhor traga uma libertação completa, primeiramente na nossa mente, levando-nos a abrir os nossos olhos, fazer como o moço de Eliseu. Eliseu orou assim: Senhor, abre os olhos dele para ele ver. Ele estava apavorado, aquele moço, porque ele viu os soldados ali em volta. Quando o Eliseu pediu a Deus para abrir os olhos dele, que Deus abriu os olhos dele e ele viu o tanto de anjo, aí ele ficou valente. Então, eu quero, em nome de Jesus, orar por você. Você vai ver as circunstâncias difíceis, sabe, apresentadas, mas, sobretudo, você vai ver a mão de Deus. Amém, queridos? Simar? Amém. Só lembrando, rapidinho, em todo o mundo espiritual, nós passamos por guerras, situações, e o menino, né, Davi, todo mundo conhece, Golias afrontando o exército, o povo de Deus, e aquele jovenzinho ainda, ele falou, mas quem é esse que afronta o povo de Deus, ou Israel? Ele tomou uma atitude, pegou 5 pedrinhas, pegou seu alforje, e ele atirou uma pedra naquele homem gigante, grande. O que eu quero deixar para nós? Todas as afrontas, todas as situações, nós só vamos vencer no nome do Senhor dos Exércitos. Todas as lutas, todas as prisões, nós só vamos vencer no nome e na autoridade e no poder do Senhor Jesus. Tá bem? Pai querido, nesse momento, eu te peço, por cada irmão, por cada irmã, por cada vida que ouviu esse momento, a palavra. Que essa palavra possa multiplicar, que essa palavra possa falar fortemente, como já falou, e ela vai continuar falando. O Espírito Santo está acrescentando em cada coração. Pai, que eles tenham, Senhor, uma ótima noite. Que eles tenham, Pai, um final de semana excelente no Senhor, perseverando no Senhor. E eu quero te pedir, Senhor, que cada vida seja com a mente brindada, os olhos brindados e o coração brindado pelo Senhor. Pai, eu agradeço a Ti por este momento, em nome de Jesus. Nós te louvamos, ó Deus, por Tua bondade, por Tua misericórdia, pelo Teu grande amor, meu Deus, com que o Senhor tem nos amado, tem nos fortalecido, tem olhado para nós. Meu Deus, te buscamos, Pai, com toda a intensidade do nosso coração, nós te buscamos. Pedimos em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor venha de encontro a esse lar, essa pessoa que está nos ouvindo agora, está nos vendo, acompanhando nessa live, meu Deus. Aquela pessoa que vai mais tarde ou outro dia, vai assistir, vai ver, ó Deus, esse momento que vai ficar gravado, Pai. Eu tenho certeza, meu Deus, que a boa mão do Senhor já está movendo em favor dessa vida, já está de alguma maneira, Pai, maravilhosa, agindo em favor dessa pessoa. Senhor, em nome de Jesus, traz nessa casa libertação, Pai. Traz nessa casa cura, meu Pai. Onde houver necessidade, meu Deus, de provisão, meu Deus, seja profissional, seja financeira, ó Deus, que a Tua mão entre ali com a provisão, Pai. Em nome de Jesus, meu Senhor. Onde houver necessidade de curas, ó Deus, de enfermidades, seja ela, meu Deus, de âmbito espiritual, natural, mas que a mão do Senhor, meu Deus, venha ali, meu Pai, mudando, transformando, curando, restaurando essas vidas. Pedimos em nome do Senhor Jesus. Ah, meu Deus, o Senhor é o Deus do impossível. A igreja orou, a igreja creu que Pedro, ainda que estando em grilhões, em cadeias, a mão do Senhor foi ali, o anjo do Senhor foi enviado para libertar Pedro. O espiritual se sobrepôs ao natural. Nós vimos o mundo espiritual agindo de maneira maravilhosa na vida de Pedro, em resposta à oração da igreja. Então, meu Deus, eu creio que em resposta à oração dos teus filhos, o Senhor já está entrando com a provisão, a resposta já está vindo, a mão do Senhor, meu Pai,
não está encolhida para que não possa abençoar. Ah, meu Deus, nem os teus ouvidos não estão agravados para que o Senhor não possa ouvir. O Senhor está ouvindo o clamor da tua igreja. Oramos, meu Deus, em nome de Jesus. Pai, dá um basta nesse vírus, ó Deus. Ó, paralisa esse mal, Senhor, em nome de Jesus. Paralisa agora esse mal, Deus de poder, Deus de maravilhas, sobre a nossa nação, sobre o mundo, sobre o estado de São Paulo, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Entra com a providência, meu Pai. Entra com a solução, com a resposta, meu Deus, que só o Senhor pode entrar. O homem não alcança, meu Deus, as nossas mãos não alcançam, meu Deus, trazer solução para esse problema, para esse mal, mas o Senhor, meu Deus, é o Todo-Poderoso. Ah, meu Deus, basta uma palavra, meu Deus, e a praga vai cessar. Havia uma praga sobre Jerusalém. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, Davi, meu Pai, clamou, Davi buscou, e o Senhor deu a ordem ao anjo da morte que recolhesse a espada, que o juízo cessasse de sobre a cidade de Jerusalém. Meu Deus, em nome de Jesus, dá ordem agora, meu Pai, libera agora desde os céus, em nome de Jesus, Pai, saia o comando, meu Deus, do trono nesse momento. É o que cremos, meu Pai, é o que esperamos no Senhor, meu Deus, em o nome de Jesus, libera a palavra, o comando de vitória, de cura, de restauração, ó Deus, e que possa cessar essa praga, em nome do Senhor Jesus. Ah, meu Deus de amor, Deus de misericórdia, de bondade infinita, assim pedimos, assim clamamos perante a face do Senhor, e te damos graças, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê diz, amém, Jesus, amém, e graças a Deus, aleluia, glória a Deus, amém, amém, queridos. Vamos lá então, a resposta da pergunta. Alguém respondeu, irmã? Célia pegou ali. 3 pessoas responderam. Em sequência, quem foi? Gabriela Cristina, do irmão Toninho. Gabriela respondeu o quê? Respondeu Sangar. A Gabizinha respondeu Sangar. Foi a primeira que respondeu? Foi a primeira que respondeu. Quem foi o próximo? O segundo foi a Silvia, respondeu Sanar. Sanar. E o terceiro foi o Diego, que respondeu certinho até onde estava. Juízes 3:31. Sei, mas o Diego respondeu depois de quantos minutos? Lá no final. 2 minutos. 2 minutinhos de diferença. Depois da Gabi? Depois da Gabi. Gabi, parabéns, meu querido. Você ganhou bombom. O Diego respondeu até onde estava primeiro. Diego, não adianta. Ela ganhou. Mas se a Gabi tiver de regime, nós comemos ele, né? Mas a Gabi não vai estar de regime. Gabi, ó, tá bom? Pastor Toninho, pastor Janaína, tá vendo aí? Você pode comer também um, viu? Então é seu, Gabi. É realmente Sangar. Sangar, ele está em Juízes 3:31, é verdade. Ele com um ferrão de boi, né? Ele matou 600 soldados. Que coisa interessante, né? Está aqui o versículo. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada. Aguilhada é o ferrão, tá bom? De bois. E também ele libertou Israel. Então essa pergunta de hoje era quem respondesse primeiro. Então quem respondeu primeiro, seja de 1 minuto, de 30 segundos, alguma coisa assim, respondeu primeiro, ganhou. Parabéns, Gabi. A gente vai entregar para você, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus. E assim nós encerramos a live dessa noite, tá bom, irmãos? Domingo vai ser em forma de culto, tá? Vai ter um louvor aqui com 2, 3 pessoas, só não pode vir muita gente aqui, nem pode, nem tem jeito. E vamos ter uma palavra em nome de Jesus. Amém? Domingo, às 19 horas. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém.